Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta live promovida pelo Grupo de Pesquisa Teologia e Contemporaneidade do Departamento de Teologia do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. É um prazer estar com todos vocês aqui esta noite. O nosso grupo de pesquisa organizou para este ano uma série de eventos debaixo de um tema maior intitulado Fraternidade e Diálogo, Provocações Teológicas em Tempos de Pandemia. O tema da nossa live de hoje é sobre ecumenismo, conceituações, práticas e desafios. E nós convidamos duas pessoas queridas e competentes para conversar com a gente sobre o tema. Então, a gente tem a pastora luterana Romy Márcia Benke, que é mestra em Ciência da Religião e secretária-geral do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, e o Francisco Aquino Júnior, que é presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. Ele é doutor em teologia e professor da Faculdade Católica de Fortaleza e do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Universidade Católica de Pernambuco. Meu nome é Carlos Cunha, faço parte deste grupo de pesquisa e gostaria de convidar todos que neste momento pudessem compartilhar o link com os amigos, as amigas, convidar pessoal das comunidades de fé, dos seminários, das faculdades de teologia, parentes, porque a gente vai conversar sobre um tema que está em alta, o tema do ecumenismo, por conta da campanha da fraternidade deste ano, que tem um acento ecumênico. E, bom, de imediato eu queria agradecer a disponibilidade dos nossos convidados, que acataram com tanto carinho, tanto respeito o nosso convite, e também estender o meu abraço a todos vocês que nos assistem neste momento. Eu vou já de imediato começar com um bate-papo, e aí eu abro também para as primeiras considerações, tanto da Romy quanto do Aquino. Vou pedir permissão a eles de usar dessa informalidade, né, para a gente, mesmo assim, distanciamento, né, a gente estender um pouquinho esse ambiente de sala, uma coisa mais aconchegante, né? Muito bem, então, olha, a ideia é conceituar, neste primeiro momento, questões relacionadas a ecumenismo. Não é? Há mais ou menos 25 anos, eu venho trabalhando com comunidades de base, ambiente seminarístico, faculdades de teologia, no sentido de incrementar uma formação teológica. Dos temas trabalhados durante todo esse período, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, em algumas cidades do estado, eu trabalhei também o tema do ecumenismo e diálogo interreligioso. E me esbarrei constantemente, tanto em ambientes acadêmicos quanto não acadêmicos, aqueles espaços da comunidade de fé, com uma falta de conhecimento sobre o que é ecumenismo. Então, acho que a gente poderia começar por aqui, Romy. O que é ecumenismo? Historicamente, como surge essa ideia e o que propõe? Seja muito bem-vinda, Romy. Obrigada, Carlos, primeiro pelo convite, depois por essa acolhida tão generosa. Muito feliz também por estar aqui com o querido Aquino, um grande amigo, e falando sobre um tema tão fundamental para os tempos de hoje, porque, em primeiro lugar, eu acredito muito de que a gente só vai poder superar essa onda fundamentalista e de intolerância que a gente vive no nosso país se nós assumirmos, a partir da nossa tradição de fé, o princípio ecumênico. Com isso, então, já estou afirmando uma das conceituações do ecumenismo, que é um princípio de fé que parte a partir do batismo. Ecumenismo é um compromisso com o nosso batismo.
porque o próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, nos dizia, nos orientava e nos convocava a ir ao mundo, ide, para que sejamos um, para que o mundo creia. Então, nós, como pessoas batizadas, somos agentes de divulgação da boa nova que vem a partir de Jesus Cristo. Só que essa segunda parte do Evangelho, para que o mundo creia, ela historicamente foi bastante distorcida, né? Porque esse mesmo versículo foi utilizado para ações de proselitismo, ações de violência, e nesse sentido a perspectiva ecumênica, ela teve sobreposta sobre o testemunho cristão inúmeras camadas que são contra-testemunho da fé cristã, porque foram camadas de violência e não de diálogo. Muito bem. Então, quer dizer que o princípio ecumênico é maior do que o ecumenismo. O princípio ecumênico é maior do que o ecumenismo, porque o princípio ecumênico está na origem da igreja cristã, quando nós lembramos Pentecostes, né? O Espírito de Deus, a Ruach, quando estavam os discípulos, e provavelmente discípulas também reunidos e reunidas, o Espírito Santo de Deus veio e as pessoas falaram inúmeras línguas. É isso que a gente compreende dessa festa, desse evento fundante da igreja. E as diversas línguas tinham a ver muito com as diferentes culturas que estavam ali reunidas. Então, esse princípio do oikos, da casa, que é comum. Então, por enquanto, eu fico aqui com a parte bíblica e depois a gente pode pegar também a perspectiva histórica, de história, não só dos fundamentos bíblicos, para o diálogo ecumênico. Ok. Aquino, historicamente, o ecumenismo, enquanto movimento, está ligado à experiência protestante no contexto daquilo que ficou conhecido como escândalo evangélico, o mau testemunho das comunidades cristãs diante do mundo. Como a Igreja Católica Apostólica Romana acompanhou este processo? Até o Vaticano II. Em linhas gerais, seja muito bem-vindo, Aquino. Oi, Carlos, boa noite, obrigado pelo convite. Rome, alegria poder encontrá-la aqui. Também Jefferson e Janaína, que estão aí na parte técnica nos ajudando, e a todos os que nos acompanham nessa live. É uma alegria poder estar com vocês e tratar de um tema que toca bem de cheio no tema do grupo de pesquisa de vocês aí, Teologia e Contemporaneidade. Ou seja, hoje, mais do que nunca, tratar do ecumenismo e do diálogo interreligioso é um desafio fundamental. É uma necessidade histórica, se a gente levar em conta a sociedade que a gente vive, que é plural também do ponto de vista religioso, e isso no Brasil, embora esse pluralismo seja sobretudo no seio da grande tradição cristã, mas também com outras tradições religiosas, mas a sociedade brasileira se mostra cada vez mais uma sociedade plural do ponto de vista religioso e concretamente, inclusive, no seu universo cristão. Mas, como Rome já indicou, mais do que uma necessidade histórica, é uma exigência fundamental da fé, porque diz respeito à unidade dos cristãos no Evangelho de Jesus Cristo. É verdade que desde o início da igreja havia tensões, conflitos. A gente pode olhar lá nas igrejas paulinas, as disputas de poder, as divisões entre os grupos, o próprio tema da campanha da fraternidade faz referência a essa situação, a divisão entre cristãos provenientes do judaísmo, cristãos provenientes na época do chamado paganismo, e como vão percebendo que Cristo, do que era dividido, fez uma unidade, superando as divisões. Então, sempre houve divisões, conflitos e divisões na igreja, mas divisões mais amplas, de grandes proporções, elas vão se dar séculos depois. Primeiro, entre Oriente e Ocidente, que culmina
no cisma de 1054, e depois no Ocidente com a Reforma, e aí um conjunto de outras divisões internas entre as igrejas. Então, essa é uma marca. Agora, é muito importante poder perceber como a divisão entre os cristãos, não a diferença, porque a igreja sempre foi diversa e plural, mas fazer dessa diferença motivo de divisão, de inimizade e de guerra, isso sempre foi percebido como uma grande contradição da fé. Por isso, Paulo chamava atenção, por isso a gente vê na Escritura o chamado à unidade, no Evangelho de João, lá no chamado Testamento de Jesus, em que ele reza para que todos sejam um, como ele e o Pai é um. Então, quando as diferenças vão se tornando motivo de divisão, de conflito e de inimizade, isso aparece como uma negação da fé, como uma contradição e como um chamado à conversão. Então, por isso, tratar de ecumenismo é tratar de um desafio do nosso tempo, mas é, acima de tudo, tratar de uma exigência fundamental da fé. Como você já disse, Carlos, o movimento ecumênico nasce no seio das igrejas evangélicas e, sobretudo, daquele movimento de tradição mais ligado ao pietismo, que estava mais livre do peso da instituição, da doutrina, que dava uma ênfase maior na experiência, na vivência e na experiência espiritual. Nasce no seio de comunidades evangélicas, primeiro em torno da atividade missionária, mas também depois em torno de questões ligadas a questões de fé e de constituição, aspectos mais doutrinários da igreja e da ação conjunta em prol da justiça e da paz. Esses são os três grandes eixos do movimento ecumênico: a missão, as questões mais doutrinárias de fé e de constituição da igreja e a ação conjunta em prol da justiça e da paz. Esse movimento que nasce, as suas raízes vão aí no final do século XVIII, do século XIX, mas ele se consolida mesmo e se desenvolve no século XX, e curiosamente, ou estranhamente, no meio das guerras. É um movimento que se consolida entre as duas grandes guerras mundiais. Nós temos a Conferência de Edimburgo, em 1910, que marca formalmente assim, o início dessas grandes articulações mais amplas, ecumênicas, mas até se chegar à Constituição do Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, nós estamos aqui nesse período entre guerras, e entre guerras cristãos de diferentes igrejas, aqui nessa primeira fase de igrejas protestantes, vão superando as barreiras, vão criando pontes e buscando um caminho conjunto de testemunho da fé. A igreja romana, a igreja católica romana, a primeira reação foi de negação, porque a leitura era que só havia uma forma de unidade, que era os protestantes se converterem ao catolicismo, voltarem à barca de Pedro, e por isso não se admitia, nem a igreja participou, foi convidada nas articulações ecumênicas, foi sempre convidada, mas sempre recusou, e se chegou a dizer oficialmente que nenhum católico podia participar e colaborar em nenhuma atividade ecumênica. E até aí, por exemplo, quando é fundado o Conselho Mundial de Igrejas, a Igreja Romana não toma parte. A grande virada vem mesmo com o Papa João XXIII e com o Concílio Ecumênico Vaticano II. Aí sim, o concílio abre a igreja para os grandes problemas do mundo e para o problema da unidade dos cristãos. Aliás, João XXIII já disse desde o início que a restauração da unidade dos cristãos era um dos principais objetivos do concílio, e isso é dito logo no início de dois documentos importantes do concílio, que é o Decreto Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, e a Constituição Sacrosanctum Concílio sobre a liturgia, já começa dizendo que a restauração da unidade dos cristãos é um dos principais objetivos do concílio, e há muitos gestos, na medida em que membros de outras igrejas cristãs foram convidadas como observadores a participarem do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana, pela primeira vez, em 62, participa
da Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Nova Delhi, e a partir daí vai se criando um caminho de ação conjunta nessa busca de restauração da unidade dos cristãos, que não se trata de acabar com as igrejas, nem de fazer com que uma igreja se converta a outra, mas que na grande diversidade de tradições a gente possa dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O ecumenismo não é negação das diferenças, pelo contrário, o ecumenismo reconhece as diferenças das várias tradições cristãs como uma riqueza que provém da riqueza inesgotável do Espírito de Deus que age nas várias igrejas. Mas é esse esforço de não fazer das diferenças motivo de inimizade, de guerra e de violência, mas de fazer das diferenças expressão da riqueza inesgotável do Evangelho que convida todos à fraternidade. Ótimo, boa lembrança. Eu acho que aí está a riqueza do ecumenismo, essa unidade na diversidade, respeitando o que é constitutivo de cada tradição, né? Agora, Aquino, você lembrou bem, historicamente, como o movimento ecumênico começa difuso e, aos poucos, ele vai se organizando em conferências, em pequenos núcleos, e até mais de forma efetiva com o surgimento do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI. Né? Ele começa, depois ele é interrompido pela guerra, Segunda Guerra Mundial, depois ele retorna e retorna com muita força. Romy, você poderia explicar a proposta do Conselho Mundial de Igrejas relacionando o CMI com as propostas do CONIC, apresentando, então, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil? Sim, antes, talvez, eu gostaria de fazer um destaque para algo muito importante que o Padre Aquino falou, que é a compreensão de que o testemunho da unidade, ele surge em contextos de violência religiosa. Então, esse conceito da unidade na diversidade, que para nós, do movimento ecumênico, é tão fundamental, que é um conceito que a gente compreende que vem da fé em Jesus Cristo, ele surge no contexto da Guerra dos 30 Anos, que teve na Europa. Então, um filósofo foi o primeiro a utilizar esse conceito numa troca de cartas, o Leibniz, com outro amigo dele, filósofo, exatamente analisando esse contexto de guerra. E a maioria desses filósofos europeus, eles eram de tradição pietista, como já foi dito aqui. Então, eles foram grandes humanistas, e muitos tinham o cristianismo como fundamentação. Eles faziam a sua reflexão filosófica a partir dos princípios cristãos. E a pergunta colocada pelo Leibniz é: como é que um continente, no caso europeu, vive esse conflito por motivos religiosos, né, que era a Guerra dos 30 Anos, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pouco material traduzido sobre esse período histórico da Europa. E ali é que surge, pela primeira vez, essa proposta da unidade na diversidade, que desencadeia depois todo um processo de diálogo, de acordos de paz e tal, e que muitos países, hoje, na contemporaneidade, utilizam, muitos países que têm a pluralidade cultural como conceito, como característica, utilizam a perspectiva da unidade na diversidade, justamente para dizer: nós somos uma nação com diferentes culturas, com diferentes religiões, mas isso não rompe com a nossa coesão como nação. Um desses países, por exemplo, é a Rússia, que tem a perspectiva da unidade na diversidade como uma perspectiva de projeto de nação. E que eu acho que a gente aqui no Brasil precisa descobrir esse caminho ainda. Sobre o surgimento do Conselho Mundial de Igrejas, como já foi dito, ele surge no entre guerras, né? Eu vejo assim o Conselho Mundial de Igrejas, o surgimento do CMI, como um desencadeamento desse processo que começa lá na Guerra dos 30 Anos e vem vindo,
com as diferentes experiências de diálogo, até que se chega ali em 39, 40, para se iniciar uma conversa entre igrejas para ver, bom, como é que nós, igrejas, primeiramente as igrejas reformadas, podemos atuar juntos. Porque uma questão que é importante, diferente da tradição católica romana, nós que somos da igreja, das inúmeras igrejas da Reforma, nós não temos um Vaticano que nos une, né? A nossa unidade se dá pela fé. A gente não tem essa referência como um Papa que nos une. A gente é plural desde sempre. Então, bom, mas como é que a gente pode se juntar para fazer a missão, para ter um testemunho conjunto? Ali é que brotam os primeiros diálogos sobre um conselho de igrejas. Realmente, no período da Segunda Guerra, esse diálogo foi interrompido, e depois da Segunda Guerra ele foi retomado. E foi retomado a partir de uma experiência muito negativa. Por quê? Porque houve uma adesão muito forte das igrejas da Europa, na Alemanha, ao nazismo, porque todo mundo sabe, conhece a história do Hitler, e também do fascismo, né? Não é exclusividade do Hitler isso, mas é a história mais conhecida, de ter uma igreja nazista, uma igreja do Estado nazista, e das quantas pessoas que aderiram a essa proposta de uma igreja do Estado nazista, e de como o Hitler instrumentalizou os textos do Lutero para legitimar o antissemitismo, porque Lutero, embora seja uma pessoa importantíssima para todos nós protestantes, ele era justo e pecador, como ele mesmo dizia, e um dos pecados do Lutero foi o antissemitismo, né? Como luterano, não tem problema nenhum em reconhecer isso, e faço questão de reconhecer. Então, um dos princípios do Conselho Mundial de Igrejas foi justamente fazer essa autocrítica, porque o Conselho Mundial de Igrejas, ele também é resultado de todo um movimento de pessoas cristãs que, desde o início, criticaram essa adesão de parte da igreja ao nazismo, que é o tal do movimento das igrejas confessantes, que tem muitos teólogos importantes na origem, como o Barth, o Bonhoeffer, o Niebuhr, e por aí vai. Quando surge o CMI em 1948, uma informação que talvez pouca gente saiba, que o Conselho Mundial de Igrejas foi fundado praticamente junto com a Organização das Nações Unidas. Então, e isso conscientemente, não foi um mero acaso. A sede do Conselho Mundial de Igrejas é Genebra, pertinho da ONU. E aí a perspectiva de uma cultura da paz, ela sempre esteve intrínseca à proposta ecumênica. Então, esse ecumenismo por justiça, ecumenismo por direitos, isso é uma característica do ecumenismo, a contribuição para a cultura da paz. Hoje em dia, por causa das intolerâncias, muita gente tem tentado caracterizar, conceituar um tal de ecumenismo do ódio. Eu vou dizer que esse é um pseudo-conceito, porque você jamais pode caracterizar movimentos fundamentalistas como movimentos de ecumenismo de ódio, porque o fundamentalismo ele surge como um contraponto à experiência ecumênica. O próprio Conselho Mundial de Igrejas foi muito atacado por igrejas não aderentes ao diálogo quando ele foi criado, quando ele surgiu. Teve também um movimento contrário de cristãos em relação ao Conselho Mundial de Igrejas. E você poderia falar um pouquinho também sobre o CONIC? Como é que o CONIC surge nesse contexto e a proposta? Então, o CONIC, na verdade, os primeiros diálogos começam na década de 70, muito fortemente na região sul, mas não assim, inicialmente não tanto em função do Conselho Mundial de Igrejas,
mas por causa de experiências vividas nas comunidades no sul do Brasil, de bênçãos matrimoniais interconfessionais, entre luteranos e católicos, católicos e anglicanos, e por aí vai. Então, as direções das igrejas, dessas igrejas que eu citei, começaram a se reunir para ver como é que poderiam resolver essa questão que surgia das comunidades. Foram 10 anos de diálogo para se criar, até que se decidiu criar o Conselho Nacional de Igrejas. Aí sim, quando o CONIC foi criado, ele imediatamente aderiu à proposta ecumênica do Conselho Mundial de Igrejas, porque era uma referência já de boa parte das igrejas no Brasil. A Igreja Luterana, a minha igreja, né, já era membro do CMI, a Igreja Anglicana já era membro do CMI, a Presbiteriana Unida igual. Mas antes do CONIC, uma história que pouquíssima gente conhece, existia no Brasil a Confederação Evangélica, que foi fechada com o golpe militar. A Confederação Evangélica, ela foi o primeiro expoente do Conselho Mundial de Igrejas aqui no Brasil, que desenvolveu todo um trabalho do Conselho Mundial de Igrejas aqui na América Latina, chamado a responsabilidade social das igrejas. Então, todo esse trabalho na década de 50, de 40 e 50, junto a movimentos de trabalhadores, trabalhadoras, sindicatos, etc., etc., isso foi desenvolvido pela Conferência Evangélica, que reunia igrejas metodista, presbiteriana, parte da luterana, e que organizou mais tarde uma conferência que ficou muito conhecida, que foi a Conferência do Nordeste. Muito bem. Aquino, a Igreja Católica não é igreja membro do CMI, mas observadora e cooperadora. Por exemplo, ela é membro da Comissão de Fé e Ordem e outras comissões, né? Já do CONIC, ela é membro. Por que a Igreja Católica não é membro do CMI, mas é membro do CONIC? Veja, Carlos, quando a Igreja Católica Romana entra no movimento ecumênico, já encontra um movimento consolidado, estruturado, inclusive com sede, com toda essa estrutura, e como disse, isso acontece no Concílio Vaticano II, e não foi fácil para a Igreja Romana, porque havia toda uma compreensão de que fora da Igreja Católica Romana não há salvação. E a única possibilidade de salvação seria um retorno à Igreja. A Igreja Romana não reconhecia as outras igrejas, nem sequer propriamente como igrejas. Então, qual é uma grande virada no concílio? É reconhecer a eclesialidade das outras confissões cristãs. O concílio usa uma linguagem que, na época, foi uma verdadeira revolução, que hoje se sente necessidade de se avançar, de se ampliar, mas a linguagem do concílio foi reconhecer que nas outras igrejas e comunidades havia muitos elementos da Igreja de Jesus Cristo, o que implica reconhecer as outras comunidades cristãs como igreja, ou reconhecer a eclesialidade das outras comunidades cristãs, que era o ponto de partida para um caminho conjunto. Isso não foi fácil, isso foi bastante tenso, isso foi muito conflitivo, isso implicou mudanças sutis até de definições. Por exemplo, até o concílio era comum, na tradição romana, dizer a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica Romana. No concílio, para conjugar, evidentemente, o reconhecimento da Igreja Romana como Igreja de Jesus Cristo, com o reconhecimento da eclesialidade das outras comunidades, isso fez com que os padres fizessem um esforço enorme e encontraram uma outra forma de dizer isso. Não se diz mais no concílio que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Romana, mas diz que a Igreja de Jesus Cristo subsiste
na Igreja Romana, ou seja, se concretiza aí, mas há muitos elementos da Igreja de Jesus Cristo fora da Igreja Romana. Então, isso abriu o caminho. Os anos pós-conciliares foram muito fecundos, criou todo um ambiente positivo de caminhada ecumênica na igreja, e inclusive a esperança de que a Igreja Romana pudesse fazer parte, de modo pleno, do Conselho Mundial de Igrejas. Como eu disse, a partir da conferência da Assembleia de Nova Delhi, em 62, a Igreja Romana participa, já como observadora, e depois do concílio se estabelece um diálogo formal, sem que a Igreja Romana fosse oficialmente membro da Igreja. Depois, os anos pós-conciliares, acabou que isso foi esfriando um pouco e foi se frustrando um tanto as expectativas da Igreja Romana ser membro oficial, até que Paulo VI, num determinado momento, disse, pela reflexão feita até o momento, a decisão é da Igreja Romana continuar no caminho ecumênico junto, na cooperação, no diálogo doutrinal, na ação em prol da justiça e da paz, mas de não se afiliar como membro oficial. No Brasil, a Igreja conseguiu avançar e dar passos maiores do que a nível mundial. Rome já contou os primeiros passos, mas a Igreja Católica Romana no Brasil, desde o início, é membro fundador do CONIC. Então, nesse sentido, a caminhada da Igreja no Brasil foi mais longe. Mas é importante destacar que, desde o Concílio Vaticano II, o ecumenismo é assumido formalmente em todas as instâncias oficiais da Igreja como uma dimensão fundamental. Inclusive, Carlos, o Papa João Paulo II, e eu gostaria até de lembrar isso, porque muitos dos que criticam o ecumenismo se dizem muito devotos do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint, chega a dizer claramente, com todas as palavras, que o ecumenismo é uma dimensão fundamental da eclesiologia católica, ou seja, da doutrina da Igreja Católica sobre a Igreja. E ele diz, eu até faço questão de ler esse trecho, que é muito importante, ele diz que a Constituição Dogmática Lumen Gentium liga a doutrina da Igreja Católica ao reconhecimento dos elementos salvíficos que se encontram nas outras igrejas e comunidades eclesiais, e por isso ele diz que a procura da unidade dos cristãos não é um ato facultativo ou oportunista, mas uma exigência que dimana do próprio ser da comunidade cristã. Para dizer que, desde o Concílio Vaticano II, se reconhece e se afirma que uma dimensão fundamental da identidade católico-romana é o ecumenismo, embora nem sempre se tenha a abertura necessária, se dê os passos necessários, às vezes há alguns recuos, outros avanços, mas isso permanece como um elemento fundamental, e inclusive até mais amplo, porque, junto com o ecumenismo, foi se desenvolvendo também aquilo que se convencionou chamar de diálogo interreligioso, em que o diálogo se alarga para além das confissões cristãs, ou às vezes na América Latina se chama também de macroecumenismo, para dizer do grande ecumenismo, que envolve a busca do diálogo e da unidade entre os cristãos de diferentes igrejas, entre os crentes de várias religiões, entre todos os povos da terra, e para os cristãos isso tem uma razão muito fundamental. A unidade dos cristãos é Jesus Cristo. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo na diversidade de seus membros, de seus carismas, de seus ministérios, de suas tradições. E a unidade religiosa se funda, e tem um outro documento do Concílio que trata disso, a Declaração Nostra Aetate, sobre a relação da Igreja Católica com as religiões não cristãs, vai dizer, o fundamento disso é Deus, que é Pai de todos. E diz, o documento termina até dizendo assim, não se pode chamar a Deus de Pai se se nega a fraternidade a algum dos irmãos. Para dizer que essa busca do diálogo, da interação, da colaboração, da fraternidade entre os cristãos, entre os crentes e entre todos os povos da terra, é uma exigência que brota do coração mesmo da experiência de Deus. Não é por acaso que o centro do cristianismo é apresentado na Escritura em torno do amor.
Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O Papa Francisco acaba de publicar uma encíclica sobre a fraternidade universal, um chamado à fraternidade universal para dizer isso está no centro da nossa fé. Então, essa busca da unidade, do diálogo, da colaboração, da fraternidade entre os cristãos de diferentes igrejas, entre os crentes de diferentes religiões e entre todos os povos da terra é uma exigência fundamental de nossa fé. Viver em guerra e em inimizade com outros por razão de confissão religiosa, por razão de tradição religiosa, é uma negação da própria fé cristã. Isso é uma exigência que vem da nossa fé. Bom, com essa sua fala, você já nos coloca no segundo momento da nossa live, que é tratar sobre as práticas. E eu continuo com você ainda, Aquino. É notório como o Vaticano II despertou ainda mais a criatividade teológica no seio do catolicismo. No que diz respeito ao ecumenismo, você já citou isso, os documentos oficiais como a Unitatis Integratio, até a Nostra Aetate, há uma evolução na linguagem, na compreensão de diálogo, seja ele ecumênico ou macroecumênico, como você colocou, mas assinalo para uma disposição crescente em acolher o diálogo com outras tradições cristãs e até outras religiões. Né? Agora, a pergunta é o seguinte: como fazer para que o diálogo ecumênico chegue às bases? Como avançar daquele diálogo intereclesial, passando pelo ecumenismo, até o diálogo interreligioso, né? Ou também conhecido, né, segundo Panikkar, ecumenismo mais ecumênico? Veja, eu já estava ligando o tema do ecumenismo com o tema do diálogo interreligioso a partir do Concílio Vaticano II e desses dois documentos para dizer, bom, a partir da fé cristã, a divisão e a inimizade entre os cristãos é um escândalo. Vai contra a vontade de Jesus Cristo, contradiz a vontade expressa de Jesus e é um contra-testemunho, é um escândalo para o mundo. Mas isso se alarga para além da própria fraternidade, da unidade entre os cristãos, no sentido de que todos, enquanto filhos de Deus, enquanto criaturas de Deus, somos chamados a viver na fraternidade, e isso exige de nós um esforço enorme de viver em paz e na fraternidade, não apesar da nossa fé, mas por causa da nossa fé. Ou seja, a fé não pode ser motivo e razão de divisão, de inimizade e de ódio. A fé em Jesus Cristo, porque pode ter muitos tipos de fé, mas a fé cristã é fé num Deus que é amor e que se vive no amor com o irmão. A filiação divina se vive sempre na fraternidade com o outro. Então, a fé cristã não é motivo de inimizade, de divisão e de guerra, mas a fé cristã só pode ser vivida no amor e na fraternidade com os outros. E se a gente for pensar a prática ecumênica e interreligiosa, a gente pode pensar em vários níveis e de várias formas. Talvez uma forma muito simples e cotidiana, que às vezes a gente nem se dê conta tanto, é o fato de que cristãos de diferentes igrejas, às vezes vivem em paz uns com os outros, na família, com os vizinhos, têm amizades. Na mesma família, você tem um de uma igreja, outro de outra igreja, às vezes entre vizinhos, e muitas vezes são amigos e vivem em paz cordialmente. E isso é uma forma de viver o ecumenismo. Mesmo quando não se está tratando de temas explicitamente religiosos ou doutrinais, mas o fato de poder viver na fraternidade com os outros, isso é a forma mais básica e mais elementar de viver o ecumenismo entre os cristãos e o macroecumenismo com crentes de outras igrejas. Além do mais, há muitas experiências em que cristãos de diferentes igrejas, crentes de diferentes tradições religiosas, se unem na luta pela justiça, na defesa dos direitos dos pobres, na construção da paz. Esse é o ecumenismo evangélico, diferente daquilo que Rome chamava de ecumenismo de ódio, em que pessoas que se dizem cristãs se juntam
para disseminar o ódio, para lutarem contra os direitos humanos, para defender tortura e torturadores, para se ajuntar. É um escândalo que, por exemplo, no Brasil, você tem aí o que chamam da bancada da Bíblia, junto com a bancada da bala e a bancada do boi, que se junta para tirar direitos dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, contra direitos humanos, contra direitos dos vários setores da sociedade. Isso é um escândalo, isso é um ecumenismo diabólico, ou seja, pessoas de diferentes igrejas se juntarem para fazer o mal, isso é coisa do diabo, é uma negação do evangelho. Mas você tem cristãos de diferentes igrejas, crentes de diferentes religiões, e inclusive pessoas que não são de religião nenhuma, que se juntam para fazer o bem, que se juntam para defender a justiça, para lutar pela reforma agrária, para lutar pela dignidade da população encarcerada, para lutar pelo direito das mulheres, dos negros, da população LGBT, da população em situação de rua. Aqui se trata da unidade em torno da justiça, da fraternidade e da paz. É um outro nível em que cristãos de diferentes igrejas, crentes de diferentes religiões, se unem na luta pela justiça, pelos direitos. E há um outro nível mais oficial das igrejas, em que as autoridades, as direções das várias igrejas promovem encontros oficiais, diálogos oficiais, que chegam, inclusive, a acordos doutrinais importantes que ajudam a compreender como a fé, quando ela é bem compreendida, ela não leva à divisão, mas muitas vezes a deturpações ou a reducionismos, e que um diálogo pode ajudar a superar e pode alargar. Então, há muitos níveis, desde o nível prático até o nível mais doutrinal, e esses níveis não se contrapõem, porque nós precisamos exercitar a vivência da fraternidade entre cristãos de diferentes igrejas, mas nós precisamos também avançar na própria compreensão da fé, de perceber que o centro da doutrina cristã é a vivência do amor fraterno. O dogma por excelência do cristianismo é o amor fraterno, e por uma razão muito simples, como lembra João. Deus é amor, e quem está em Deus ama. E todo amor vem de Deus. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro, e ao nos amar, o seu amor nasceu entre nós e nos tornou capazes de amar. Por isso, todo amor humano é expressão do amor de Deus pela humanidade. Então, isso é dogma de fé, isso é doutrina do cristianismo. Nenhum dogma está acima do dogma central, que é dizer que Deus é amor e que só quem ama está em Deus. Então, aqui você tem tanto um aspecto prático da convivência, das relações, da luta pela justiça, como um aspecto doutrinal que nos ajuda a compreender como no centro da nossa fé está a experiência de um Deus que é amor, que se vive no amor com os irmãos. Rome, no ambiente acadêmico, a teologia ecumênica é relativamente praticada. Já no ambiente das comunidades de fé, assuntos relacionados ao ecumenismo não chegam de forma efetiva. Eu estou pensando aqui no universo pentecostal, e principalmente o pentecostalismo clássico, da Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Comunidade Cristã do Brasil, e por aí vai. Né? Segundo o último censo religioso do IBGE, 2010, o movimento pentecostal, e aí o censo não deu conta, né, de conceituar esse universo tão abrangente, mostrou para a gente que o pentecostalismo é o movimento religioso que mais cresce no Brasil, em todas as suas formas, né? Como são comunidades de periferia, são comunidades que não fazem opção pelo pobre, são comunidades pobres, constitutivamente pobres, né? Como fazer com que o ecumenismo chegue a este universo pentecostal? Bom, primeiro, eu penso que a gente precisa estabelecer uma diferença em relação ao pentecostalismo, que é a seguinte: o pentecostalismo brasileiro não participa do movimento ecumênico.
porque se a gente vai ver expressões do pentecostalismo latino-americano, eles estão muito atuantes no movimento ecumênico. Então, por exemplo, no Chile, a igreja pentecostal, ela é muito ativa. Ela participou muito fortemente no Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI, e também do próprio Conselho Mundial de Igrejas. Em Cuba, as igrejas pentecostais são muito ativas no movimento ecumênico. A questão é a especificidade do pentecostalismo brasileiro, embora nós tenhamos tido um momento de diálogo com a igreja, agora me fugiu se é Brasil para Cristo, Deus é Amor, que, bom, uma dessas igrejas, ou a Brasil para Cristo, o Deus é Amor, eu não consigo lembrar agora, mas uma dessas igrejas, ela chegou a dialogar com o CONIC, e ela também desenvolveu um diálogo com o próprio Conselho Mundial de Igrejas. Boa parte das igrejas pentecostais tem se articulado em torno de um fórum mundial pentecostal, que tem estabelecido diálogo com o Conselho Mundial de Igrejas e que, inclusive, participou na última Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, que foi em Busan, na Coreia do Sul. Eles estiveram presentes como membros observadores. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não caracterizar o pentecostalismo como anti-ecumênico, porque tem parte de expressões pentecostais que têm estabelecido relação com o movimento ecumênico. Eu posso citar essa campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, que teve a participação da Igreja Bethesda, que é uma igreja de tradição pentecostal. Pode se diferenciar daquele pentecostalismo clássico que a gente conhece, mas eles reconhecem na sua identidade de igreja o pentecostalismo como uma tradição. Nas comunidades, fora desse ecumenismo mais institucionalizado, vamos dizer assim, lá na base das comunidades, a gente tem muita participação de igrejas pentecostais atuando em ações ecumênicas. Por exemplo, a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que é celebrada no período de Pentecostes, no mês de maio, em Roraima, a gente teve a experiência de ter a realização de uma semana de oração numa igreja quadrangular. Então, foi uma experiência local, que nasce da experiência de amizade entre o pastor luterano, na época, que casualmente foi meu colega na faculdade de teologia, e o pastor que ocupava aquela igreja quadrangular. Então, os dois eram amigos, tinham muitas experiências em comum e resolveram organizar a Semana de Oração pela Unidade lá na cidade onde eles moravam. E uma das noites da Semana de Oração foi na comunidade quadrangular, que estava lotada. Quando eu recebi a foto, eu quase não acreditei. Assim, foi realmente uma obra do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que o ecumenismo, ele inclusive se torna mais fácil de viver na base. A questão é se nós reconhecemos a legitimidade dessa experiência ecumênica. Eu acho que toda experiência de diálogo, ela precisa ser declarada legítima, quando é um diálogo orientado para a paz, para o amor, para solidariedade, para comunhão, para compaixão, para práticas de misericórdia. Toda experiência, ela precisa ser reconhecida como legítima. Ela só não é legítima quando ela tem o horizonte do ódio e da divisão. Aí ela não é legítima. Mas quando é uma experiência que brota nas bases, às vezes as pessoas não identificam aquilo como experiência ecumênica, mas está acontecendo. Então, porque o ecumenismo é muito isso, ele é movimento, e como movimento ele precisa ser livre, nenhuma igreja é dona do movimento ecumênico. O que a gente tem
são igrejas que colocam o princípio ecumênico na sua constituição de fé, e temos igrejas, aí eu estou falando em instituição, que não colocam. Mas agora o povo, no dia a dia, eles vivem a experiência ecumênica. Basta olhar agora na experiência da pandemia, quantas ações de solidariedade, de campanhas, de coletas, de apoio, de oração, que reuniram pessoas pentecostais, católicas, do protestantismo histórico, não histórico, e pessoas das diferentes tradições, para fazer ações em favor de quem estava passando por dificuldade. Então, a experiência ecumênica, ela existe nas bases. E eu sempre vejo assim, muitas vezes eu ouço o comentário assim, o ecumenismo não sai das instituições. É uma coisa muito burocrática. Eu digo que quem tem essa compreensão, ele de antemão já está dizendo que ele não quer viver a experiência ecumênica. Porque quem quer realmente viver a experiência ecumênica, vai lá para a base, vai lá para a ponta, vai lá para a comunidade, vai procurar o irmão e a irmã que tem outra experiência de fé ou que não tem experiência de fé, para estabelecer um diálogo e um exercício de conhecimento mútuo. Porque o ecumenismo tem muita a perspectiva, vamos dizer assim, do reconhecimento do outro, do reconhecimento da legitimidade do outro. E que princípio mais evangélico do que esse? De quando a gente compreende que a outra pessoa, independentemente se eu conheço, se eu não conheço, ela coloca sobre mim uma responsabilidade ética. E para isso não vou olhar se essa pessoa é católica, se ela é luterana, se ela é anglicana, se ela é ateia, se ela é agnóstica, o que ela é. É a responsabilidade ética que essa pessoa invoca sobre mim, que precisa me conduzir à experiência do diálogo. Porque o ecumenismo, acima de tudo, acima de nome, de conceituação, é a abertura para a experiência ao diálogo, da experiência do diálogo. E aí, em relação ao pentecostalismo, aqui no Brasil, a gente tem, assim, tem muita abertura. No CONIC, eu estava vendo aqui os diálogos no chat, alguém perguntou assim, a Igreja Assembleia de Deus faz parte do CONIC? A Assembleia de Deus, essa grande, que a própria Assembleia de Deus é uma pluralidade em si, né? Não existe uma Assembleia de Deus, existem as Assembleias de Deus. Então, não existe nenhum coletivo de Assembleias de Deus que faz parte do CONIC. Agora, existem muitos pastores vinculados à Assembleia de Deus que lá na ponta estão junto com o movimento ecumênico. Então, não é porque a igreja faz ou não faz parte do CONIC que ela é mais ou menos ecumênica. Porque, de novo, o que vale é a experiência lá na ponta. Essa experiência que vale. Então, a gente precisa olhar sempre com muito cuidado quando a gente vai falar sobre o ecumenismo e a tradição pentecostal. Ótimo, Homer. Sua fala foi muito libertadora, além de esclarecedora. Eu estava pensando aqui nas vias de diálogo ecumênico. Você citou oração, a gente também falou sobre teologia, ética e moral, e na ponta a evangelização, né, que envolve também ação social, faz parte deste processo. Será que nós não temos aqui um bom espaço para quebrar preconceitos e ignorâncias entre as tradições cristãs? Quantos católicos conhecem, por exemplo, o trabalho da missão integral, ou a teologia pentecostal? Ou quantos evangélicos que, de repente, foram criados num ambiente anticatólico, isso no contexto brasileiro, tá? Conhecem, de fato, a teologia da libertação, ou a mariologia, né, que é bem diferente de mariolatria, né? Então,
Então, será que não é um momento oportuno, né, para sair desse estado de alienação, de ignorância que fomenta intolerâncias? Eu abro tanto para você quanto para o Aquino. Então, eu acho que a gente que urge ter essa abertura, sabe? Até outro dia outro dia não, isso já faz mais de um ano, eu estava conversando com pessoas da Missão Integral, porque tem alguns que participam de um grupo, de um movimento chamado Miqueias, e eles convidaram o CONIC para ir para um encontro que eles tiveram lá em São Paulo, antes da pandemia, e eu fui. E foi uma experiência muito boa, assim, muito positiva. E ali a gente conversou num grupinho também sobre a necessidade da gente superar os preconceitos entre o movimento Missão Integral e o movimento ecumênico, que a gente também tem, né? Os nossos objetivos, as nossas bases são as mesmas, mas sei lá por qual briga do passado a gente ficou meio, né, distanciado. Mas ambos nascem no seio do protestantismo. Então, a gente precisa, sim, respeitar as diferenças, que é o que a gente sempre diz, mas trabalhar juntos. Então, a gente precisa. A mesma coisa acho que essa campanha da fraternidade ecumênica está nos mostrando do quanto é urgente a gente repensar o cristianismo no Brasil. Porque está cada um aí querendo dizer qual é o cristianismo mais verdadeiro. É como se a gente tivesse transformado o cristianismo, eu sou gaúcha, por isso que eu vou usar esse exemplo, como se a gente tivesse transformado o cristianismo num grande Grenal. Então, uns são do Internacional, outros são gremistas, e aí fica um defendendo o melhor time. Eu acho que isso aí é um contra-testemunho. Porque o cristianismo, como o Padre Aquino falou antes, ele já é natural, ele já é plural na sua essência. Vamos pegar as pessoas que seguiam Jesus lá nos evangelhos. Vamos observar a relação de Jesus com os samaritanos, com fariseus, com pessoas cirofenícias, com romanos, com gregos. Todo esse universo plural fazia parte do contexto em que Jesus deu o seu testemunho e viveu. E então o cristianismo já nasce de uma base plural. As comunidades primitivas, elas eram plurais. O lema da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano é um exemplo disso, que é extraído de uma carta, a Carta à Comunidade de Efésios, que era uma comunidade plural e que tinha um conflito ali por causa dessa pluralidade. E como é que Paulo diz ali na carta? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E aí, mais adiante, a gente vê que Cristo derrubou o muro da separação, ou seja, o muro dos gentios. E algumas traduções da Bíblia qualificam esse muro como sendo o ódio. E hoje o que a gente vê é muito ódio entre pessoas cristãs. Não é nem tem de cristãos em relação a outras pessoas não cristãs, mas também existe o ódio entre pessoas da mesma igreja, de pessoas deslegitimando irmãos da sua própria comunidade. E comunidade, assim, para nós, a tradição, e também para toda a experiência cristã, mas, assim, dentro do luteranismo, por exemplo, a comunidade é o nosso porto seguro, no sentido assim, aonde eu me sinto acolhida. E aí, como é que a gente vai ser comunidade com as pessoas se odiando umas às outras? Isso é um contra-testemunho cristão. E eu me preocupo muito, ainda hoje, assim, um pessoal de fora do país me escreveu para saber como é que estava o cenário brasileiro e tal. E uma das questões que eu disse, olha, a maior preocupação que eu tenho hoje é em relação ao futuro do cristianismo brasileiro.
porque do jeito que está, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que seria um belo desserviço que a gente presta instrumentalizando a fé em Jesus Cristo para legitimar o poder, para legitimar um novo colonialismo, para legitimar conflitos sociais, econômicos, morais, como o Padre Aquino já falou. Eu acho que isso é um contra-testemunho cristão. Então, essa é a grande preocupação. Aí eu penso que esses vários movimentos que a gente tem, missão integral, a experiência do Vaticano II, as pastorais sociais, as comunidades eclesiais de base, um movimento ecumênico reformado, Conselho Latino-Americano de Igrejas, seja lá o que for, se tem como objetivo, como horizonte, a gente resgatar o verdadeiro, o testemunho cristão legítimo, a gente precisa fazer isso. E aí a perspectiva da graça, a perspectiva da justificação por graça e fé, a perspectiva da liberdade cristã, tudo isso são temas sobre os quais nós precisamos refletir. Aquela velha dicotomia entre lei e graça, porque hoje a lei hoje ela está sufocando a graça, né? A gente está no período da asfixia, a graça está asfixiada pela lei religiosa. Então, assim, a gente precisa realmente pensar sobre essa nossa raiz cristã, assim, não vamos deixar de ser orgulhosos dela e vamos testemunhá-la mais na prática. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem. Padre Aquino? Carlos, antes eu queria dizer uma palavrinha sobre aquele tema primeiro que você tocou com a Rome, falando sobre ecumenismo e pentecostalismo, e eu queria voltar a insistir com Rome, por um lado, de que o pentecostalismo é muito mais plural e complexo do que parece, que a gente não deve simplificar e jogar tudo no mesmo saco, e queria dizer que eu tenho experiências pequenas aqui na minha região, no interior do Ceará, por exemplo, com catadores de material reciclável nos lixões de diferentes igrejas, catadores que se organizam em associação ou que lutam pelos seus direitos e que muitas vezes a gente se encontra para rezar juntos. Ali você tem gente da Igreja Universal, gente da Igreja Deus é Amor, gente da Assembleia, gente da Igreja Romana, em que a fé, naquele momento ali, não aparece como um empecilho. É o mesmo povo que trabalha junto no lixão, que também briga, muitas vezes, que luta junto e que se encontra para rezar. Ou, outras vezes, me lembro aqui no acampamento Zé Maria do Tomé, aqui na região, uma ocupação de terra, onde tem gente de diferentes igrejas e, muitas vezes, a gente também se encontra, reza juntos, celebra juntos a luta, a resistência, para dizer que há experiências de encontro, de fraternidade e de oração conjunta entre cristãos. Não é fácil, às vezes a dificuldade é maior entre as lideranças do que entre as bases e as comunidades, mas há sinais disso que é preciso reconhecer e cultivar. E com relação às perspectivas, eu queria colocar em primeiro lugar um desafio que é de ordem cultural no Brasil. A nossa sociedade é profundamente marcada por desigualdade, por preconceito de vários tipos. Preconceito contra os pobres, preconceito contra os negros, preconceito contra as mulheres, preconceito contra as religiões de matrizes afrodescendentes. É uma sociedade marcada por muitos tipos de preconceitos que, às vezes, ficam mais sutis e, às vezes, explodem. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito trágico na história do nosso país, de muito ódio, de muita intolerância, de muita agressão, de muito desrespeito, de muita violência simbólica, verbal. As mídias, as redes sociais se tornaram verdadeiros campos de batalhas e verdadeiras milícias se formaram, atacando, agredindo, ofendendo.
Então, um desafio que está posto, muito grande, e que não é fácil, é como é que a gente enfrenta e supera essa situação. E a gente não faz isso não reconhecendo que nós somos um país preconceituoso, racista, machista, homofóbico, e que não é fácil superar isso. Esse momento é particularmente trágico porque esses preconceitos encontraram uma mediação política institucional. Mas é muito importante a gente ter presente disso. O presidente da República do Brasil tem um papel fundamental nesse ambiente de intolerância que a gente vive, de ódio, de guerra. Mas ele é expressão e mediação institucional e política de algo que está arraigado na nossa cultura. Ele só tem força porque há um setor amplo da população que é intolerante, que é autoritário, que é violento, que é racista, que é preconceituoso. Então, aqui um desafio enorme para a gente é como é que a gente supera os preconceitos, como é que a gente aprende a respeitar os outros, a conviver com o outro, a reconhecer a dignidade dos outros. A nossa elite brasileira é das piores que tem no mundo. É aquela que nunca superou a lógica da casa grande senzala. E a casa grande fica louco se houver algum movimento na senzala. Não suporta, não tolera. Então, isso é reproduzido no âmbito das igrejas e se encontra um discurso, ou é traduzido num discurso religioso, e isso é que é o mais trágico, se apela para a religião, para o cristianismo, para a fé, para justificar preconceito, para justificar intolerância, para defender pena de morte, para fazer apologia a torturas e torturadores, para justificar armar a população em nome de Deus. Então, é muito trágico esse momento, e isso exige de nós um diálogo, um esforço grande de diálogo, de tolerância, inclusive da gente ter o cuidado de não combater a intolerância com a intolerância, da gente não virar uma milícia de esquerda ou uma milícia de direitos humanos para atacar as milícias contra direitos humanos e justiça no país. Nós não podemos entrar dentro dessa lógica. Isso é suicídio, isso é desumano, isso é antiético. E para os cristãos, acho que tem um desafio fundamental, simples e complexo. Voltar ao essencial da fé. Tem um teólogo espanhol, que tem muitos livros dele traduzidos no Brasil, chamado Antônio Pagola, e ele tem insistido muito na urgência das igrejas voltarem a Jesus. Aliás, um dos livros dele, traduzido no Brasil, é Voltar a Jesus. Tem outro que diz Recuperar o Projeto de Jesus. Ou seja, é muito importante que os cristãos voltem ao centro da fé. E o que é o centro da fé? É o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É o anúncio de que Deus é Pai, de que Deus ama todos, de que Deus cuida de todos e quer que a gente viva como irmãos. Ou seja, é voltar a esse essencial. Como eu dizia antes, esse é o dogma fundamental da nossa fé. E essa é a razão, inclusive, pela qual, também, como já comentei, o Papa Francisco lança essa encíclica convidando a fraternidade entre todos. E tem uma coisa que eu acho me impactou muito na leitura da encíclica, falando da vivência espiritual. Ele diz que a estatura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor. A estatura espiritual da vida humana é medida pelo amor. Alguém é mais ou menos espiritual, não porque confessa doutrina, não porque participa de culto, não porque faz guerra em nome de doutrinas e de igrejas, mas alguém é mais ou menos espiritual na medida em que vive mais ou menos segundo o Espírito de Deus, que é amor. E por isso, o Papa termina esse parágrafo dizendo que o maior perigo é não amar. O maior perigo é não amar. É aqui que se define, se determina a salvação ou a condenação. A acolhida a um Deus que é amor se concretiza na vivência do amor fraterno. E, nesse sentido, eu acho que a campanha da fraternidade é um grande sinal evangélico entre nós. Num contexto de tanta intolerância como a gente vive no Brasil, de negação de direitos, de ódio, de agressão, de preconceito de todas as formas, de destruição de direitos, de conquista dos trabalhadores,
num momento como esse, de tanta intolerância, de tanto ódio, um grito, um chamado ao diálogo e ao compromisso de amor que brota da fé. Isso é como um sinal, uma luz erguida no meio. Assim como o Conselho Mundial de Igrejas foi se formando e se constituindo e emergiu no meio de guerras, para dizer que a unidade dos cristãos deve ser um sinal e um fermento de unidade entre os povos, entre as nações, pois essa campanha da fraternidade, no meio de guerra, inclusive atacada de uma forma violenta, é um sinal evangélico, porque nos convoca ao diálogo, à fraternidade, à justiça social. Pelo tema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, pela ação conjunta de cristãos de diferentes igrejas e pelo que tem de convocação e de apelo humanitário e espiritual a todos. Chega de ódio, chega de intolerância, chega de mentira, chega de agressão, chega de violência. E se isso vale para qualquer ser humano, por razões humanitárias, isso para um cristão é uma exigência de fé. É uma exigência de fé. Amanhã nós celebramos o aniversário do martírio de Oscar Romero. 24 de março de 1980, era assassinado em El Salvador um bispo que deu a vida pelo seu povo, no meio de uma guerra que matou mais de 75 mil pessoas, foi sempre uma voz firme na defesa do direito dos camponeses, dos operários, da reforma agrária, contra as oligarquias, a violência do exército e das forças armadas, sempre defendendo a justiça e a fraternidade, e foi assassinado por causa disso. E a sua vida é um testemunho extremo, radical do Evangelho de Jesus Cristo, e a sua memória no dia de amanhã, nós já começamos a celebrar, na véspera, as grandes festas, sempre começam de véspera, então eu queria, inclusive, terminar minha fala nessa noite, invocando a memória de um irmão de fé que amou até o limite de dar a própria vida, e que a doação de sua vida ainda hoje nos convoca, nos congrega, nos convoca e nos envia com essa tarefa de construir fraternidade e justiça no mundo. Que a memória de São Romero de América nos ajude a criar pontes, nos comprometa cada vez mais com a luta pelos direitos humanos e nos ajude a perceber que no centro do Evangelho de Jesus Cristo está o amor, a fraternidade e o direito dos pobres e marginalizados. Como diz João Sobrino, um teólogo salvadorenho, muito próximo de Romero, fora desse compromisso com os pobres, fora da luta pela justiça, não há salvação. Eu estou achando uma maravilha a sua fala, Aquino, porque você nos faz avançar no tema e já nos colocou na etapa dos desafios, né, para a gente finalizar e poder passar para a participação de quem está nos assistindo. Bom, realmente, né, é incoerente combater o fundamentalismo sendo fundamentalista, né? Rome, olha só essas duas situações. Primeira, Dom Mol, nosso reitor aqui da PUC Minas, na missa de abertura da campanha da fraternidade, falava sobre como os atos dos intolerantes, sem que eles queiram, têm ajudado na divulgação da campanha. Para negar, acabam afirmando, né? Segunda situação, eu assisti uma live que você participou junto com o padre Oscar Beoso, na PUC do Rio, que o tempo de isolamento marcado pelos encontros virtuais acabou por promover uma participação maior das pessoas nos assuntos relacionados à campanha da fraternidade. Né? Eu não me lembro direitinho o número, mas ele diz assim, presencialmente você tinha a participação de 20, 30 pessoas, hoje, por videoconferência, mais de 150. Então, é um tempo paradoxal e ambíguo esse nosso, não é? Exatamente.
Assim, é um tempo paradoxal e ambíguo. Acho que a internet, as redes sociais e a própria experiência da pandemia que a gente está vivendo, ou das pandemias, né? Porque não é só a pandemia da Covid-19, são inúmeras pandemias que nós temos, ela mostra exatamente essas contradições humanas. Se por um lado todas essas críticas, esses ataques à campanha da fraternidade ecumênica vieram e foram agressivas, elas são expressões de violência, né? Porque a violência ela não é só física, a violência também se dá pelas palavras, se dá pelo ataque, por você expor as outras pessoas em situações pejorativas, em manipular falas, né, que é o que estão fazendo agora com o material das crianças, que foi preparado com muito carinho por uma equipe ecumênica formada por pedagogas, por psicopedagogas, um material que está disponibilizado no site do CONIC para quem trabalha com crianças, não é para as crianças, mas é para quem trabalha com educação cristã, ou com ensino religioso, porque é um material mais amplo, né? E que eles estão manipulando totalmente esse material, dizendo que o material para as crianças é o kit gay da campanha da fraternidade ecumênica. Eu, inclusive, tentei ouvir a live em que falaram que esse é o kit gay, e eu sou muito honesta e sincera, eu não consegui, porque isso agrediu, sabe? Porque foi assim, porque eles se colocam como os grandes defensores da infância, mas acabam, na verdade, expondo as crianças a situações absolutamente constrangedoras e coisas assim que não estão presentes no nosso material para as crianças. Então, é incrível assim como essa campanha de difamação e manipulação, ela é um antitestemunho cristão, embora sejam pessoas que querem ser mais cristãs que as outras. E aí uma coisa, enquanto o Padre Aquino estava falando, sabe, eu fiquei aqui pensando, agora a gente está em pandemia e deveria estar em isolamento social. Muitas igrejas, muitas comunidades, elas não têm se reunido em função da pandemia. E as pessoas, elas estão se atacando pelas redes sociais. Como é que vai ser depois, quando toda essa experiência pandêmica passar e as pessoas vão se encontrar no altar para a Eucaristia? Na minha igreja, a gente faz a comunhão em semicírculo, não é em fila, a gente vai em semicírculo. Então, a gente fica de olho umas às outras. Como é que vai ficar um luterano que ataca outro luterano na mesa da comunhão, entendeu? Se a comunhão é justamente a gente acolher e receber toda essa graça de Deus que vem através do corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, como é que a gente vai fazer? Porque pelas redes sociais é muito fácil atacar. Ninguém está vendo, não estou olho no olho. Mas vai chegar um momento em que as pessoas vão se encontrar lá na experiência da comunidade, em que elas vão viver o sacramento. E o da comunhão é um deles, o da Eucaristia é um deles. Como é que você vai comungar com o seu irmão, com a sua irmã que você está atacando nas redes sociais hoje? Então, assim, essa experiência toda que a gente está vivendo, sabe, de ataque, que não é só ataque à campanha da fraternidade ecumênica, mas ataque a pessoas LGBTQI+, ataque às pessoas negras, ataque às mulheres, ataque a trabalhador e trabalhadora rural sem terra, ataque a pessoas que fazem a solidariedade, como a gente viu em Pocaraima, que invadiram uma casa de acolhida a pessoas imigrantes, uma da Assembleia de Deus e outra da Igreja Católica Romana. O pastor e a religiosa, que são de duas casas diferentes, mas ambos faziam um trabalho similar,
foram levados para a sede da delegacia para dar um depoimento por causa da ação de... a criminalização da solidariedade é o fim da nossa humanidade. Então, eu acho que a gente está vivendo em tempos assim que quanto mais, aí vem o que o Padre Beoso disse, quanto mais a gente puder promover espaços como esse aqui que a gente está promovendo, tanto mais a gente consegue, eu acho, que provocar com que as pessoas pensem. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É provocar com que as pessoas se autoavaliem também. E eu fico muito, assim, eu gostaria de quem está nos acompanhando e que pensasse o seguinte, um dia você vai se encontrar lá na sua experiência comunitária com a pessoa que hoje você ataca e destila ódio. Como é que você vai lidar? Você vai lidar com a experiência do perdão? Você vai ter humildade suficiente para isso? E se a pessoa não quiser perdoar porque ela está muito ferida? Porque ninguém é obrigado, a gente perdoa quando a gente consegue elaborar a violência sofrida. Como é que faz? Então, assim, essa preocupação com a salvação que tem, onde tem salvação, o único que tem que pode decidir quem é salvo, quem não é Deus. E do jeito que está a humanidade, a tendência é que nenhum de nós vai ser salvo, porque a gente mesmo vai ser o agente da nossa própria condenação. Então, vamos nos preocupar com o exercício mesmo do amor, do diálogo, e de pensar como é que eu seria com essa pessoa, olhando para ela olho no olho. Em relação ao Dom Mol, especificamente, quando ele começou a ser atacado, porque ele defendeu a campanha da fraternidade ecumênica e me citou naquela homilia, eu fiquei com muita vontade porque o Dom Mol é uma pessoa que eu admiro muito, de escrever, de me manifestar, mas olha só, os ataques foram tão fortes, tão grandes, que eu fiquei com medo de que qualquer movimento que eu pudesse fazer, eu iria provocar mais, eu iria trazer mais problemas para Dom Mol, vamos dizer assim. Porque a coisa é tão ilógica, é tão irracional, que daqui a pouco a gente começa a ficar com medo e insegura sobre será que eu procuro o meu irmão, a minha irmã, para conversar, para dizer estamos juntos? Porque parece que qualquer coisa que a gente possa fazer se torna um crime. E aí, assim, olha, essa comunidade, essa experiência de sociedade, não vamos vincular ela com o cristianismo, com a fé em Jesus Cristo. Vincule a qualquer outra coisa, mas não a fé de Jesus Cristo, porque eu acho que Jesus sofreu por causa da violência, né? Jesus morreu na cruz por causa da violência. Então, a nossa fé é justamente na fé em uma pessoa que foi vítima da violência. E justamente por isso, ao cristão e à cristã não está autorizado a prática de nenhum tipo de violência. Nós não somos autorizados e autorizadas a isso. E aí, por isso, sim, vamos aproveitar. O Padre Beoso, na live, falou sobre o seminário de lançamento da campanha, que se fosse feito presencialmente, a gente conseguiria reunir no máximo 50 pessoas. E no seminário de lançamento, a gente teve mais de 30 mil visualizações. Nós jamais conseguiríamos isso sem as redes sociais. Então, a gente precisa aproveitar muito esse espaço virtual, sabe? Muito, muito mesmo. Ok. Eu fui tão tímido nos meus números, né? Não querendo exagerar demais.
Muito bem. Então, olha, a gente tem de 10 a 15 minutos para poder responder de forma bem objetiva algumas perguntas dos nossos amigos e amigas que estão participando conosco. Então, vamos lá, a primeira pergunta é a nossa produção técnica, não é? Vai colocar aí a pergunta da Elisa. Bom, a pergunta da Elisa é o seguinte: como vocês veem o caminho ecumênico na eclesiologia de Francisco? Isto é, quais os avanços e os principais passos neste sentido? Padre Aquino? A primeira coisa a dizer é que Francisco retoma e revigora na Igreja Católica o movimento ecumênico nascido no contexto do Concílio Vaticano II. Às vezes, que andava, digamos, aquele entusiasmo primeiro, tinha sido bastante de retrocessos no processo, de estancamento, pois Francisco revigora, aliás, ele retoma todo esse processo de renovação conciliar da Igreja e, concretamente, toda essa perspectiva do diálogo ecumênico e interreligioso. E como é que Francisco faz isso? Eu acho que tem duas coisas fundamentais que Francisco faz. Em primeiro lugar, pelo próprio modo de vida e pelos gestos dele, de ir ao encontro de lideranças de outras igrejas, de outras religiões, de se reunir com diferentes igrejas e diferentes religiões. Pense no gesto de participar da abertura da celebração dos 500 anos da Reforma. Pense no gesto de ir a determinadas regiões de conflito e convidar para ir juntos lideranças de outras igrejas. Pense no encontro com os muçulmanos, nessa visita agora no Iraque. Então, os gestos de Francisco, a prática ecumênica e interreligiosa de Francisco é uma das formas privilegiadas de retomada e de dinamização do ecumenismo. Segundo lugar, Francisco tem insistido muito na Igreja que é preciso voltar às fontes e recuperar o frescor original do Evangelho, que é preciso voltar ao essencial e descobrir que o Evangelho é fonte de fraternidade, de justiça e paz, e que nunca, em nome de Deus, se pode promover ou justificar nenhum tipo de ódio, de violência ou de guerra. E, em terceiro lugar, Francisco tem insistido que o critério e a medida disso no mundo que a gente vive é sempre a humanidade sofredora. A unidade evangélica de cristãos e de crentes tem no serviço aos pobres, marginalizados, às vítimas de violência, seu critério e sua medida. As parábolas do bom samaritano e do juízo final, elas têm um lugar central no magistério e no ministério de Francisco, para dizer que o que fazer para herdar a vida eterna, ou qual o critério de participação no banquete definitivo do reino, é o fazer-se próximo do caído à beira do caminho, é o fazer ou não fazer pela humanidade sofredora. Então, penso que Francisco retoma e revigora o ecumenismo no seio da Igreja romana, a partir do seu exemplo, do seu gesto, da sua prática de encontro e ação conjunta com cristãos de outras igrejas e crentes de outras religiões. Ele faz isso chamando a voltar ao essencial do Evangelho, e ele faz isso pondo no centro da preocupação dos cristãos, dos crentes e da humanidade a vida e o destino dos pobres e do planeta. Se tem algo em torno do qual a gente deve gastar as energias, é em torno da vida dos pobres. Ou até, se quiser, se tem algo em torno do qual a gente podia disputar, é o amor. Então, acho que, nesse sentido, Francisco
abre perspectivas, retoma caminho, desencadeia processos, como ele sempre insiste, processos e caminhos de diálogo, de encontro, de fraternidade, de colaboração e de ajuda mútua. Ok. É uma pena que não vai dar para captar aqui o panelaço no meu microfone, que acabou de terminar, mas estávamos aqui num panelaço intenso. Mas uma pergunta, Romy, a pergunta é de Júnior Vasconcelos, né? Como dialogar, fazer ecumenismo com tanto ódio? Como dialogar com quem nos agride? Então, eu acho como dialogar com tanto ódio é reafirmando o diálogo sempre, né? Tanto é que quando começaram os ataques à campanha da Fraternidade Ecumênica, imediatamente a gente se reuniu como CONIC, como equipe, como diretoria e como comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica, e a nossa posição foi responder com o que a campanha propõe, com o diálogo. E outra coisa é a gente saber que, às vezes, para poder dialogar com quem não quer o diálogo, a gente precisa da paciência, daquela paciência histórica, né? Se a pessoa está muito decidida, vamos dizer assim, a não dialogar, bom, vamos respeitar também essa posição dela e ficar aberto, entendeu? Ficar aberto para quando a pessoa decidir dialogar, quando a pessoa decidir conversar, a gente poder acolher com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Assim, eu penso que, às vezes, a gente também não pode impor o diálogo para quem não quer, sabe? Porque tem algumas pessoas, grupos, a gente pode ver na relação com a família, porque na família cada um e cada uma de nós tem experiência de algum familiar que não quer conversa. Às vezes a melhor coisa a se fazer é respeitar, é esperar o tempo, entendeu? E ter essa paciência histórica, paciência profética, e compreender que no silêncio, nessa atitude, também se faz diálogo. E aí, às vezes, eu acho que os gestos de solidariedade, eles podem ser um caminho de diálogo, né? Por exemplo, a gente não vai negar solidariedade a absolutamente ninguém, nem para quem nos ataca. E aí, essas experiências de vida, elas também podem fazer com que as pessoas caiam em si. E é meio como, assim, as experiências do próprio Jesus Cristo, né? Ele nunca se negou a ir ao encontro de ninguém. E eu penso que é o que a gente tem que fazer. E também sempre tendo a paciência, o respeito, se a pessoa não quer conversa com a gente. É uma decisão que ela toma. E a nossa postura, a melhor postura, é a postura da abertura, para acolher quando essas pessoas realmente querem se aproximar. Ótimo. Bom, a gente está finalizando a nossa live. Em nome do grupo de pesquisa Teologia e Contemporaneidade, eu quero agradecer a participação de vocês, pastora Romy, padre Aquino. Muito obrigado pelas palavras, pela lucidez, pelo esclarecimento. Quero estender o agradecimento também ao Jefferson e à Janaína pelo suporte técnico. Agradeço ao canal do Instituto no YouTube por ceder esse espaço de transmissão e convidar vocês todos que estão nos assistindo e que estiveram conosco até agora, né? Quero convidá-los a visitar os canais do Instituto e também do grupo Teologia e Contemporaneidade. Muito obrigado pela participação de todos, né? Com as contribuições, as perguntas. Eu desejo uma boa noite. Fiquem em paz e segurança. Tchau, tchau. Até a próxima.